A paz do Senhor para todos. Quero desde já agradecer a todos que vão estar conosco nessa noite para simples e fácil eu trazer uma palavra da parte de Deus para todos vocês. Quero dizer que é difícil estar dentro de casa, mas é um trabalho que nós temos que fazer nos dias de hoje e trazer a igreja até vocês. Seria bom que todos os pastores ou todos, quanto pudessem, trouxessem uma palavra de Deus em todas as redes sociais, porque o que mais apresenta é só falando de coisa ruim, e de coisa ruim a gente sabemos que o mundo oferece muitas coisas. A Bíblia nos diz em Gênesis que Deus mandou colocar na arca um casal de cada espécie de animal limpo. Aliás, um casal de cada espécie impuro, mas do casal puro colocasse 7 casal. O povo só anda pregando dizendo que foi um casal de cada um, outros dizem 2 casal de cada espécie, mas na verdade a Bíblia nos explica que Deus mandou colocar um casal de cada animal impuro e 7 casais de cada animal puro. Está escrito em Gênesis capítulo de número 7, versículo de número 2. Diz assim: de todo animal limpo tomará para si 7, e 7 machos, 7 fêmeas e 7 machos, mas do animal que são limpos, que não são limpos, 2 machos e 2 fêmeas. Ou seja, 7 casal dos animal puro e 2 casal do animal que são impuros. Porque sabemos que as coisas ruins proliferam mais rápido, né? A prova aí que está aí a humanidade sofrendo com esse vírus. Então, queridos irmãos, desde já, vou ser rápido. Eu disse ontem que todas as noites eu vou trazer uma mensagem, mas não expliquei direito. Eu vou trazer só na terça, na quinta e no domingo. Vou estar trazendo a mensagem da parte de Deus, sendo rápido e sucinto, explicando o máximo possível com o meu linguajar, que é pouco. Não tive muito estudo, aprendi a ler depois da Bíblia, mas o pouco que Deus me dá, que dá para explicar bem explicadinho aquilo que eu quero deixar para o coração de todos nós. Então, quero rapidamente desejar para vocês uma boa noite, na paz do Senhor, que Deus abençoe vocês em tudo, principalmente nessa situação que estamos passando. Mas acredito que Deus é grande e poderoso para nos proteger. O que eu quero trazer na noite de hoje, que muitos só procuram a Deus. Seria bom que nós procurássemos a Deus sempre em primeiro lugar, mas nós deixamos em último lugar. E mostrando hoje, dentro da palavra de Deus, que Deus é tão misericordioso que não faz como a gente faz com alguma pessoa. Só nos busca quando quer alguma coisa, não é isso? Quantas das vezes nós já escutamos isso ou já falamos? Mas Deus não é assim. A misericórdia de Deus é tão grande que deixamos para procurar Ele no último lugar. E Ele é o primeiro a nos socorrer. Então, leia comigo em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 ao 10. Vou ler pausadamente para que você possa me seguir, mesmo se não tiver com a Bíblia na mão. Esperava, o touro tinha caído. Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 1 a seguir. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E os medianitas fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações,
porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os malequitas, e também os do Oriente, a ele subia, e punha-se contra ele no campo, e destruía toda a novidade da terra até chegar em Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi e nem jumento, porque subia com os seus gado e tenda e vinha como se fosse gafanhoto, e tanta multidão que não se podia contar. Nem a ele, nem aos seus camelos, estava na terra para o destruir. Assim, Israel compareceu muito, empobreceu muito perante a presença dos medianitas e do Senhor. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fui subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão do egípcio, e da mão de todos quantos oprimia, e os expelis de diante de vós, e vos deis a terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitai, mas não desse ouvido à minha palavra. Queridos irmãos, uma palavra muito fácil, e fácil de explicar, vou explicar para vocês o mais simples possível para que vocês entendam, né? Não quero aqui demonstrar sabedoria de época, nem de tempo, nem do... Só vou contar o que aconteceu e tirar para os dias de hoje, para que tanto uma criança como um idoso possa entender aquilo que eu estou falando. Até esse ponto aqui de Juízes 6, o povo abandonou o Senhor 4 vezes. Lembrando que o livro de Juízes foi escrito provavelmente por Samuel, e Samuel tenta colocar aqui cerca de 12 juízes que assim fizeram justiça pela palavra do Senhor em Israel na época. E aqui nós vemos que há homens falhos, mulheres que falham também, porque hoje a mídia, ele tenta procurar a perfeição, né? Por que não dizer que procuramos um líder perfeito? Às vezes procuramos um presidente perfeito, um prefeito, um vereador. E por que não dizer que muitas das vezes nós procuramos mais os defeitos do que mesmo as virtudes? A prova é que quando alguém vai falar de alguém, de outro, diz: olha, fulano é bom, mas... E o mais vem destruir tudo aquilo que ele falou de primeiro. Então, o ser humano, ele procura mais defeito no outro do que virtude. E aonde o povo sempre procura um líder sem defeito, um líder campeão, por que não dizer super-herói? E aqui a gente vai ver que esses líderes, como Gideão, que a gente vai falar aqui, uns líderes que tiveram os seus dias mal, tiveram os seus momentos ruins, tiveram os seus momentos de pensamentos difíceis, mas a gente vai ver o fim deles, de todos, foi que eles venceram. Por que venceram? Pela graça e a misericórdia de Deus. Então, no capítulo de número 2, versículo de número 11, de Juízes, a gente vai ver o povo abandonando a Deus. E quando eles voltam a Deus, no último estágio, Deus assim os socorre. No capítulo de número 3, versículo de número 7, mais uma vez, a gente vai ver o povo clamando a Deus na última parada, no último momento, quando já está tudo difícil. Eles não vêm seguindo, adorando a Deus, clamando a Deus, orando a Deus, agradecendo a Deus pelo aquilo que ele tem. Ele vem correndo atrás de outras coisas. Aí quando não dá certo nada daquilo que ele está correndo atrás, aí que ele corre a Deus. Ele corre aos pés de Deus e Deus, pela sua misericórdia, o abraça. E no capítulo de número 4, versículo de número 1, a gente vê mais uma vez: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu. Aqui no capítulo de número 6, a gente vai ver mais uma vez que o povo abandonou Deus, e Deus o entregou na mão dos medianitas. Quero dizer para você que muitas das vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa nas nossas vidas, para que a gente venha entender
que nós somos dependentes dele. Porque quando eu reconheço que dependo de alguma pessoa, eu vou ser humilde. Vamos se colocar, eu vou depender do meu pai. Então eu vou ter que correr até meu pai. Pai, dá para o Senhor me ajudar nisso? Então eu estou reconhecendo que ele tem e eu não tenho. Mesmo assim é Deus. Quando eu recorro a ele, eu percebo que eu não sou capacitado, mas Deus que é capacitado para assim me abençoar. Então Deus às vezes permite que aconteça alguma coisa na nossa vida para que a gente corra até ele. Lembrando que Tiago 1,13 diz que Deus não tenta ninguém e nem tampouco pode ser tentado. Mas aqui a gente vê a permissão de Deus de os medianitas ir contra Israel. E eu quero dizer que muitas das vezes o remédio é muito pior do que a ferida. Vamos se colocar que alguém está com câncer. Imagine fazer uma quimioterapia ou qualquer coisa assim. É difícil. Vamos se colocar que na época do metiolate, o machucado colocava o metiolate, ardia mais do que o machucado. Então, às vezes, Deus permite que aconteça alguma coisa nas nossas vidas para que a gente recorra a ele. Veja quantas pessoas estão recorrendo a Deus agora pelo caos que está acontecendo. Mas por que a gente não vem logo diante dele, aceitando ele como o único e suficiente Salvador, aceitando ele como o poderoso na nossa vida, o todo-poderoso, e sempre o adorando? A prova é que aqui no capítulo de número 6 de Juízes, versículo de número 1, diz: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor nos deu na mão do medianita por 7 anos. Todos nós já fomos criança, e talvez os que estão me escutando têm criança, e quantas das vezes uma criança quer largar da nossa mão, a mãe ou o pai diz: larga ele para ele pensar, para ele ver o que vai acontecer. Ele está pensando que ele já é grande, aí deixa ele andar sozinho para ver que ele não consegue. Quantas das vezes uma mãe diz para um filho: você só vai parar com isso quando você quebrar a cara. Então Deus, ele permitiu que os medianitas fossem atrás de Israel. A prova é que lá em Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 2 em diante, o próprio Deus diz assim: sabe por que eu deixei vocês passar por tudo isso que você está passando? Para ver o que estava no seu coração, se blasfemava ou não. Olha só o versículo de número 1. Todos os mandamentos, isso Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 1. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno é para guardarem e para fazer, para que viva e vos multipliquei e entrei a possuir a terra que o Senhor o jurou aos teus pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ou seja, Deus já sabia que o povo não ia guardar os mandamentos, mas Deus, ele permitiu para mostrar para o povo. Lembra quando a gente erra, a gente recorre ao passado e fala: meu Deus, por que eu fiz isso? Então era isso que Deus queria fazer. Mostrar para o povo que ele sozinho ele não conseguiria vencer. Só com o próprio Deus junto. Lembra de Moisés? Moisés disse para o Senhor: Senhor, se não for o Senhor que for comigo, eu não saio daqui. Por outro lado, eu não tiro o pé daqui. Tem que ser a tua presença que vai comigo. Só se o Senhor for comigo. Tanto é que lá no capítulo de número 11 de Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 26, Deus diz assim para Israel: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando ouvires os meus mandamentos. É os vossos o mandamento do Senhor que vos hoje mando. Porém a maldição é quando não der ouvido os mandamentos do Senhor vosso Deus. E vos enviarei do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses a não ser a mim. Então Deus disse: a bênção é quando você me seguir, a maldição é quando você me deixar. E lembrando, querido irmão, que a Bíblia nos diz em Romanos, capítulo de número 8, principalmente o versículo de número 23 e 24, diz que 3 coisas gemem por causa do pecado. O versículo de número 22 ao 23 diz que
a natureza geme por causa do pecado, nós gememos por causa do pecado. Por causa do pecado tem tudo isso que está acontecendo no mundo. É tudo pelo erro do ser humano. E Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, diz que o Espírito Santo sofre com gemido inexprimível. Por quê? Para interpretar aquilo que queremos, porque a gente não sabe como pedir, diz o versículo de número 26 de Romanos. Então, às vezes, nós pedimos coisa que é supérfluo para Deus e não pedimos o que é necessário. O que Deus quer para a nossa vida? Deus quer tudo de bom para a nossa vida. O que é ser próspero? É se contentar com o que tenho. Então, Israel ficou pobre aqui por quê? Porque não guardou os mandamentos do Senhor. Quando eu não guardo os mandamentos de Deus, eu pago o preço. Lembra dos nossos pais, meu filho? Tem uma norma aqui em casa. Se você for bem, é que vocês não lembram. Muitas das vezes, os nossos pais já falaram, ó, se você passar de ano, você ganha isso. Se você for bonzinho, você ganha isso. Desde pequenininho, tem essa troca com a nossa família. Então, Deus disse, a minha troca com vocês, eu só quero uma coisa. Que vocês me adorem, que vocês me louvem, que vocês reconheçam que eu sou Deus, que eu sou o vosso Deus, sem eu você nada pode fazer. Era só isso que Deus pede. E tanto é que até hoje, a única coisa que Deus pede da gente é que a gente o adore. Deus não pede dinheiro para nós, Deus não pede nada. Por que nós pedimos dízimo e oferta nas igrejas? Porque sem o dízimo e a oferta da ovelha, nós não conseguimos pagar aluguel, luz, água, banco, microfone e outras coisas mais, a manutenção de uma igreja. Mas se um não der, o outro dá. E por isso Deus não castiga quem não dá. Mas Deus o abençoa quem dá. Porque é uma maneira também de louvar ao Senhor. Então a única coisa que Deus pede de mim é que tudo que eu faça de coração. Tem um rei na Bíblia que foi reprovado, fazia tudo perfeito. Tudo perfeito. Mas foi reprovado porque não fazia de todo o coração. Isso está escrito em 2 Crônica, capítulo de número 25, versículo de número 2. Esse rei fazia tudo que era perfeito, mas não fazia de coração. Ele fazia talvez para se mostrar. Então, o que Deus pede de mim? Que eu adore Ele em espírito e em verdade, que eu seja fiel a Ele, que eu não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Porém, o ser humano nunca vai deixar de ser pecador. Nós somos um pecador remido. Por exemplo, a Bíblia nos diz que uma criança, ela nasce do pecado. Então, uma criança, ela já é pecadora, mas não é pecadora porque pecou, nem desejou. Um pecado praticado ou desejado. Qual que é o pecado praticado? Aquilo que eu desejo e eu faço. Uma criança não tem desejo. Uma criança não consegue realizar uma coisa mal. Então, a criança ela é pecadora, oriundo do pecado de Adão e Eva. Mas não um pecado que ela praticou ou desejou. Então, a criança ela nasce do pecado, ela nasce com o pecado, mas um pecado oriundo de Adão. Nós, ser humanos já adultos, começamos a pecar. Quando temos consciência do que fazemos, que é o desejo da alma, aí começamos a pecar. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel esqueceu a Deus e agora fez sua própria vontade. E Deus, reconhecendo que ele estava errado, entregou na mão dos medianitas. Quero fazer uma pergunta para nós nesta noite. Quantas das vezes pecamos voluntário? Pecado voluntário é aquilo que eu desejo e faço. E também um pecado involuntário. Quando eu vejo, eu já pequei. Paulo diz que o que ele queria fazer, não fazia, mas o que ele queria, não conseguia fazer. Né? Ele diz assim, o que eu não queria fazer, eu fazia. Mas aquilo que eu queria fazer, eu não conseguia fazer. Por causa de quê? Por causa do pecado que estava dentro de mim. Então, ou seja, o pecado está sempre na frente do ser humano. Olha, nós, ser humano, às vezes nós falamos tanto, fulano falou mal de mim, e ficamos tristes com isso. A Bíblia nos diz em Eclesiastes 7:21, diz, confessa no teu coração. Primeiro ele vai dizer, não acredite em tudo que vos disser, para que você não venha amaldiçoar o seu próximo. Confessa em teu coração que alguém fala de ti, porque um dia você já falou de alguém. Então, ou seja, nós pecamos e não vemos nosso pecado, não olhamos aquilo que fazemos. Queremos ver a fraqueza dos outros. Israel, considerado uma nação santa, ele pecava tendo um Deus todo-poderoso lhe protegendo. À noite,
uma coluna de fogo. De dia, uma nuvem para o proteger. Quando tinha fome, mandava maná. Eu quero dizer para você nessa noite que mesmo nós no erro, o Senhor não tem nos abandonado. O Senhor nos dá aquilo que precisamos. Quero dizer para você, tudo isso que nós estamos passando vai ter um fim. Paulo, quando escreve Romanos 8:18, diz que tudo isso que passamos é incomparável com a glória de que em nós há de ser revelada. Porém, querido irmão, precisamos voltar rapidamente para os pés do Senhor. Aquele que estiver afastado, volte. Aquele que fazer de conta que está servindo a Deus. Deus conhece. Salmo de número 139 diz que Deus conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu agir, os meus pensamentos. O versículo de número 4 diz que antes que haja uma palavra na minha língua, tudo ele conhece. Então, voltando para o texto, diz que os filhos de Israel ficaram pobres. Pobre por quê? Porque abandonaram o Senhor. Quando nós abandonamos o Senhor, sai a proteção de Deus sobre a nossa vida. Deus já falou isso aí. Olha Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 20 ao 21. Ele diz, olha, eis que eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando me seguir. A maldição é quando esquecer dos meus mandamentos. Ele repete tantas vezes isso aí. Segunda Crônica 15, ele diz, ouve-me, Asa, Benjamim e Judá. Eu estou convosco, enquanto vós está comigo. Se me deixar, eu vos deixarei. Porém, se me buscar, eu voltarei para vós. Ou seja, aqui está mostrando, Israel deixou a Deus e Deus o entregou na mão dos medianitas. E diz que os medianitas subiram agora para levar tudo que eles tinham. Levaram agora mantimento, tudo que tinha ele levava. Porque eles ficaram sem a proteção de Deus. Quando eu fico sem a proteção de Deus, eu fico fraco. Lembra desse vírus aí? Se uma pessoa for fraca, pior ainda. Se for forte, ele faz o mal, mas ainda conseguimos vencer. Então, querido irmão, a vida espiritual é assim. Como que está a nossa vida espiritual? Como é que nós estamos? Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E os dois se opõem para que um não faça o que o outro quer. Aqui a carne ganhou em Israel. A carne ganhou. Fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aí a proteção de Deus saiu da vida dele. O versículo de número 2 diz, e prevaleceram a mão dos medianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, cova, que estão no monte, caverna, e as fortificaram. Ou seja, eles cavaram cova, e se esconderam na caverna e se fortificaram. Tem muitas pessoas que se fortificam para correr, para se esconder. E a fortaleza que Deus quer na minha vida é que eu reconheça os meus erros, as minhas falhas, e dependo totalmente dele. Aí os medianitas subiram contra Israel e saquearam tudo dos medianitas. Diz que se punha contra ele como se fosse gafanhoto. Olha o versículo de número 5. Porque subia com os seus gado e tenda e vinha como se fosse gafanhoto, uma multidão que não se podia contar. Quando nós estamos sem proteção, igreja do Senhor, quando a gente está sem proteção, meus irmãos, tudo vem sobre nós, porque não temos uma proteção. Lembra do Salmo 91 que eu disse ontem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza. Deus quer que Ele seja o nosso refúgio. Mas pergunto eu para nós estamos se refugiando em Deus? Nós estamos acreditando em Deus? Nós estamos buscando Deus para a nossa vida? Então esse texto diz que Israel ficou sem a proteção de Deus. E quando eu fico sem a proteção, automaticamente vem tudo sobre a minha vida. Mas como eu disse para vocês, Deus é tão misericordioso que Ele não nos abandona. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei como você se encontra, o seu pensamento, a sua vida material, sua vida conjugal, sabe? Eu não sei como você se encontra. Lembrando, queridos, que nós estamos numa época que estamos escondidos dentro de casa. Isso tem filho, os pais têm que ter um pouco de paciência com os filhos.
Os filhos têm que ter paciência com o pai. Lembrando, eu, pela graça de Deus, faz 35 anos que estou casado, vivo dia a dia dentro da minha casa, trabalho de manhã, mas volto e às vezes trabalho já junto com a Vera, todas minhas coisas é junto com a minha esposa. Então, estamos 35 anos que não desgrudamos. Então, é fácil Deus estar junto dela e conviver com ela. Mas quanto casais diz, eu não aguento fulano dentro de casa, eu não aguento ciclano dentro de casa. Ai, já está ficando. Nós estamos numa época que não é época de olhar para isso. É época de né, ajudar o outro. O que é casamento? Casamento é ajustamento. Casamento é esquecer as atitudes de solteiro e viver um para o outro. Então, viver pausadamente, pensando no que vai dizer, o que vai fazer dentro das suas casas. Então, ou seja, uma época que o inimigo pode atingir mais ainda, porque estão juntos, não abra um armário e tire tudo de dentro de casa hoje ou amanhã para lembrar de passado. Está na época da gente se esforçar, e esse se esforçar um com o outro é com Deus. É juntamente com Deus. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra. O que é de 3 dobras? O casal junto com Deus no meio. Então, lembre-se que o inimigo, tentação vem. E às vezes, na tentação, se eu não tiver com a proteção de Jeová, eu vou ceder à tentação. Eu vou cair na tentação. Eu vou escorregar na tentação. Então, eu disse nesse instante aqui, Tiago 1,13, que Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados quando somos atraídos pelo pecado. Então, sem a proteção de Deus, eu vou ficar fraco. Qualquer coisa, eu estou caindo. Então, Paulo diz isso daí, que a Deus, buscando a Deus, nós se fortalecemos nele. Agora, Juízes, esse texto que eu li de capítulo de número 6 de Juízes, o versículo de número 6 diz assim: quando Israel percebeu que sem Deus ele não conseguia fazer nada, sem Deus ele não tinha uma proteção de vida, eles voltaram a Deus. E eu disse de início, quantas das vezes nós buscamos a Deus no último estágio? A Bíblia nos diz, em Provérbios 10, 24, se na angústia eu me mostrar frouxo, né, a minha força será pequena. Então, quando tudo estiver apertado, não abandone Deus. Não deixe de buscar a Deus. Não deixe de agradecer a Deus pelaquilo que tem. Às vezes nós pecamos pelaquilo que não temos e não agradecemos pelaquilo que temos. Era o que Israel fez. Israel tinha tanta coisa, igreja, mas ele pecava só pelaquilo que ele queria. Israel nunca pensou na terra prometida. Ele só pensava no dia de hoje. Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer aqui. Nós só temos aqui pepino, cebola. Era melhor estar no Egito. Isso aqui a gente tinha lá. Mas não, Deus mandava maná, Deus mandava cordoniz, Deus mandava água da rocha, Deus mandava tudo de bom. Mas ele sempre criticando. Queridos irmãos, uma reflexão. Agradeça pelo aquilo que você tem. Agradeça pelo aquilo que você tem. Não critique pelo aquilo que você não tem. Lembra de Eva, lembra de Adão. Tanta coisa para eles comer. Só foram crescer os olhos naquilo que Deus falou. Não faça isso. Então, quero dizer para você nessa noite. Israel, ele pecou pelaquilo que ele não tinha, mas não agradeceu a Deus pelaquilo que tinha. Então, ou seja, eu quero dizer para você nessa noite, agradeça a Deus pelaquilo que você tem, não faça igual a Israel. Israel deixou de agradecer, abandonou Deus, só atrás de coisa que era supérfluo para a sua vida. Mas Deus é tão misericordioso, que o versículo de número 6 diz assim, e assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta, filho de Israel, que ele disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu fiz vocês subir, e tirei da terra da servidão, e vos enviei a uma terra maravilhosa. E o versículo 9 diz assim, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que o oprimia, e os expeli de diante de vós, e vos dei a sua terra. Versículo número 10. E vos disse, eu sou o vosso Deus,
Não temais os deuses amorreu, em cuja terra habitai, mas não deste ouvido à minha voz. Quero falar para você nessa noite. Vamos dar ouvido à voz do Senhor. Deus tem a proteção para a nossa vida. O mundo está dizendo que não tem mais jeito. Mas Deus está dizendo para você que Ele ainda está no controle do mundo. É Deus. Estou falando uma palavra simples e fácil de você entender. Qual que é a palavra? É que quando nós pecamos, quando nós esquecemos de Deus, nós saímos da proteção dEle. Quando nós voltamos a Ele, Ele é tão misericordioso que nos recebe de volta, nos abençoa e nos dá aquilo que necessitamos. Deus não dá aquilo que queremos. Ele nos dá aquilo que necessitamos. Se Deus fosse dar tudo aquilo que nós queremos, a gente não seria o que somos. Talvez a gente não estava nem vivo. Por exemplo, os pais que estão nos escutando, as mães que estão nos escutando, vocês dão tudo que vossos filhos pedem? De manhã, vocês dão tudo que ele pede? Meio-dia, vocês dão tudo que ele pede? Vocês dão aquilo que vocês veem que é necessitado para ele. Não é verdade? Então Deus é tão misericordioso que quando a gente corremos a Ele, Ele nos dá tudo de bom, porque Ele é misericordioso. E eu quero dizer para você nessa noite que o Salmo de número 107, versículo de número 6 diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele o livrou das suas necessidades. Ou Ele deu aquilo que eles precisavam, né? Ele deu tudo aquilo que o povo precisava. Salmo de número 120, e diz: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Nessa noite, se você tem parado de buscar a Deus, volte a buscar a Ele. Busca a Ele, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a sua vida. Olha, querido irmão, eu quero dizer para você algo que talvez você já sabe, que muitas das vezes a gente está muito triste, sim. A gente está muito triste. Provérbio 12, 25 diz que a preocupação do homem o abate, mas quando ele ouve uma boa palavra, ele se alegra. E a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida é: tá difícil, tá, mas não tá tudo perdido. Deus é aquele que pode te ajudar. Tiramos um momento enquanto estamos em casa nessa quarentena e sempre vamos ler uma Bíblia, vamos ler algo para nos ajudar. Ler para nos ajudar. A Bíblia nos diz, Provérbios 6, 22, que a palavra de Deus, quando eu durmo, ela me protege. Quando eu acordo, ela fala comigo. Quando eu ando, ela me guia. Mas tem mensagem que às vezes nós achamos ruim ou dura. O escritor Hebreus escreve isso aí em 11, 12 de Provérbio, de Hebreus. Capítulo número 12, versículo de número 11, ele diz que tem palavra que de início parece ser dura, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Não importa aquilo que você lê. Qual que é bom ler, pastor? A Bíblia inteira. Mas para quem não tem o costume de ler, o que é bom ler? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, o Novo Testamento completo, principalmente os 4 evangelhos. E quer ver uma coisa boa para falar para nossas vidas? É Romanos, muito bom para nossas vidas. O Hebreus, o livro de Hebreus é muito bom. Lembrando que o livro de Hebreus vai me mostrar como eu devo conviver. Porque Deus tem falado para a nossa vida, a gente não tem escutado. Olha o que o escritor Hebreus escreve no capítulo de número 1, né? Que Deus tem falado de muitas maneiras. E agora fala pelo seu próprio Filho. No capítulo de número 2, ele vai dizer para eu atentar mais para as coisas que já temos ouvido. Para que de maneira alguma eu não venha se desviar dele. No capítulo número 3, ele vai dizer que Jesus Cristo é maior do que sumo sacerdote, de que profeta, de que Moisés, entendeu? Porque tem muitas pessoas que acreditam em outro, mas não acreditam em Deus, deixam de acreditar em Deus. Eu disse ontem aqui que quantas pessoas acreditam na sorte e não acreditam em Deus. Então, busque acreditar em Deus. Leia a Bíblia, busque a presença de Deus e com certeza você vai voltar a ser espiritualmente alegre. Quantas pessoas estão atrás de uma rede social triste, abatido, cabisbaixo, porque não tem mais expectativa de vida. Deus manda te dizer nessa noite, Ele
ainda está no controle de tudo. Basta você simplesmente crer. A mensagem de Deus eu estou transmitindo a você. Eu disse ontem aqui, o capítulo de número 4 de Hebreus, o escritor hebreu diz que eu temo muito, porque algum de vós fique para trás, porque nada lhe aproveitou a mensagem que ouviu, porque não misturou com a fé. Então, o que faz você vencer? É você acreditar no que a Bíblia está escrito. Placa de igreja não salva ninguém. Sabe o que salva? É o que prega dentro da igreja. A igreja que você está indo, prega a palavra de Deus, continua indo lá. Agora, o bom é você servir a Deus, não servir a homem nenhum. Porque o homem sempre falha. Agora, Deus sempre todo-poderoso. Deus sempre perfeito. E eu quero dizer para você nessa noite, mais uma vez, Israel ficou pobre porque não buscou ao Senhor. Mas quando buscou ao Senhor, o Senhor lembrou para ele: eu fiz vocês subir do Egito. Eu falei para vocês que eu ia dar a terra. Eu falei para vocês que nenhum Deus era igual a mim. Eu falei para vocês que nenhum mal ia suceder para vocês se vocês ficassem na minha presença. Sabe por que está acontecendo isso? Porque vocês saíram da minha presença. Mas como eu disse que eu vou acabar minha narração, Deus é tão misericordioso que enviou um profeta no meio dele e disse para ele que ia ser com ele. E como todo mundo conhece essa história, diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Agora, Deus fala com Gideão. Por que Deus falou com Gideão e não falou com os outros? Porque foi o único que teve coragem de sair da caverna. Caverna não é lugar de profeta, caverna não é lugar de homem de Deus, caverna não é lugar da gente se esconder. Lugar da gente se esconder é na presença de Deus. Não importa onde você esteja, mas que esteja confiando em Deus. Ele não estava confiando em Deus. Ele voltaram a confiar em Deus quando tudo estava perdido. E nós só buscamos a Deus quando achamos que não tem mais jeito. E nessa noite, eu quero dizer para você, volte a buscar o Senhor, porque Deus é misericordioso para te tirar de onde você está e colocar alegria no teu coração. E você levantar e dar a volta por cima e saber que Deus é contigo, porque Deus não despreza ninguém. Deus não faz acepção de pessoa. Olha Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados faz divisão entre você e Deus. Olha o que ele escreve em Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. A glória nossa já nasceu, que é Jesus Cristo. Basta eu acreditar nele, eu buscar a ele, que ele tem o alívio, ele tem o remédio certo para a nossa vida. E eu digo para você nessa noite que está me escutando, pode acontecer o que acontecer, não esqueça do Deus Todo-Poderoso. Não esqueça dele. É ele que é o nosso socorro. O nosso socorro bem presente na hora da angústia. Olha o Salmo de número 121. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. Nós estamos esperando em Deus, sim, em Deus. Ele vai usar os médicos, vai usar quem ele quiser. Mas a nossa esperança está em Deus. A minha esperança, a sua esperança, a esperança da humanidade está em Cristo Jesus. E que Deus vos abençoe. Muito obrigado por passar esse tempo conosco. Eu quero avisar para você, eu disse ontem que todos os dias eu ia trazer uma palavra, mas eu vou estar trazendo uma palavra sempre. Na terça-feira, às 19 horas, na quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, uma palavra explicada, fácil de entender. Uma palavra que de uma criança a um idoso vai entender. Ou seja, não é uma palavra tão alta só para a girafa conseguir comer, nem funda só para um tubarão conseguir nadar. Não, uma palavra fácil, uma linguagem fácil. Então, eu quero aqui agradecer a vossa presença aí nos assistindo. Muito obrigado. Se assim você puder, transmita essa mensagem a alguém. Compartilhe, não para me fazer sucesso, eu não dependo disso daí. Mas Deus depende, Deus tem que usar alguém, e esse alguém pode ser você ou a mim. Compartilhe, tem agora o meu canal no YouTube que a minha filha fez, eu não sei fazer essas coisas, ela fez, o canal é PR, Claudenor Francisco, separado no YouTube, e assim ela vai estar colocando todos esses vídeos lá. Muito obrigado pela vossa presença, que Deus continue vos abençoando em tudo. Se você puder fazer, faça um vídeo e coloque no YouTube.
Se você puder, faça um vídeo e coloque no seu Instagram, ou mesmo no Facebook. Eu mesmo vou ser um do que vai assistir, porque eu aprendo muito ouvindo, né? Que Deus os abençoe. Eu quero aqui orar por você. Que Deus abençoe você cada vez mais. Tem gente perguntando cadê meu óculos. É por isso que eu vi que estava faltando alguma coisa em mim. Vou colocar. Que Deus abençoe a você. Muito obrigado por você estar aqui. Eu vi que estava tudo... Então, Deus abençoe a você, a toda a sua família. Muito obrigado por estar conosco até agora. Amanhã, essa hora, a gente vai estar falando de novo uma palavra simples e fácil de entender. Deus os abençoe. Quero aqui agradecer ao meu pastor Davi Fonseca por estar nos liberando a fazer esses vídeos. Quero agradecer ao Ministério do Belém. Quero agradecer a minha esposa, a minha família. Quero agradecer à Igreja do Mônica 1. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. É um prazer imenso ser pastor de vocês. Muito obrigado pela educação de todos vocês. Que Deus continue vos abençoando em tudo. Mas lembre-se, a palavra de Deus, enquanto estiver em mim, eu estou com a proteção completa. Quando eu não estiver dentro da palavra, eu perco a proteção do Senhor. Lembra-se, segunda Crônica 15. Ouve-me, Asa, Benjamim e Judá. Eu estou convosco enquanto vós está comigo. Então, quando o povo de Deus clamou a Deus, ele ouviu, mandou Gideão. Gideão saiu de dentro da caverna, concluindo a minha mensagem. Ele estava malhando trigo no largar, que não era lugar de malhar trigo, mas ele teve uma experiência dizendo, vou aqui, porque só assim eles não sabem onde eu estou. Quando Deus viu que Gideão tomou uma atitude, Deus mandou o anjo descer lá e disse, eu sou contigo, varão valoroso. Mas por sua vez, Gideão disse para o Senhor, como o Senhor é comigo, que tudo isso vem me acontecendo? Eu acho que você na sua casa deve estar perguntando, cadê Deus que não está vendo essas coisas? Deus está vendo sim, mas Deus precisa que eu e você tomem uma atitude. Quando Gideão tomou uma atitude, Deus desceu e disse, eu sou contigo, varão valoroso. Ele disse, como é que o Senhor é comigo? Que tudo isso está vindo sobre a minha vida. Minha família é a menor, eu sou o menor da minha casa, não importa o tamanho que você é, não importa o nome que você tem, mas o importante é que Deus é misericordioso para ir aonde você está e dizer, eu estou contigo, eu te abençoo, nenhum mal vai vir sobre você. Por quê? Porque você está dentro da minha palavra. Querido, acredite em Deus. Vamos se proteger? Claro que a gente tem que se proteger. Tem coisa que Deus tem que fazer usando o homem. Agora vai usar os médicos, usando eu e você para se proteger. Mas nós temos que confiar em Deus. Quando Gideão questionou a Deus, Deus disse, eu sou contigo. Ele disse, o Senhor é comigo, eu sou o menor. Talvez você está dizendo, por que você está acontecendo tudo isso na sua vida? Sabe o que está acontecendo? Não é só na tua vida, é na vida de todos nós está acontecendo. E tem muitas pessoas dando risada. Tem muitas pessoas não dando risada do que está acontecendo, mas acreditando que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. E Deus manda te dizer nesta noite que Ele tem uma experiência com tudo isso que está acontecendo. Muitos vão voltar para Ele. Por quê? Porque sabe que a verdadeira proteção está em Cristo Jesus. Outra coisa, o que será da nossa vida se nós passar para a eternidade hoje? O que será? Então temos que passar para a eternidade com Cristo Jesus. Quando Gideão tomou atitude, Deus disse, eu vou ser contigo. E Gideão, outro dia nós continuamos a mensagem, tomou a posição e livrou Israel com 300 homens. Ou seja, não foi os 300 homens que livrou Israel. Foi Deus que usou os 300 homens. Deus pode usar você, o mais pequenininho que você é, para levar uma palavra de conforto ao necessitado. Então diga a alguém que Deus é com ele, Deus vai ajudar, Deus vai entrar com providência. E muito obrigado. Deus os abençoe. Até amanhã. Quero orar juntamente com você, né? Ore. A maior oração que tem na face da terra é a tua, não é a minha. A maior oração que tem é quando você acredita que Deus pode fazer. Senhor,
Eu te peço a tua bênção, meu Pai querido, para todos esses, meu Pai celestial, que está escutando esse vídeo nesta noite e vão escutar, meu Pai querido, no decorrer desse tempo, meu Pai. O abençoa, os livra, o protege, supre, Senhor, as suas necessidades. Tu, Senhor, tu sabe o que estamos passando, Senhor. Se não for o Senhor que está ao nosso lado, o mundo já tinha nos engolido vivo. Então eu te peço, Senhor, vai de encontro com aquele, Senhor, que não tem uma alimentação. Não tem, Senhor querido, algo para se proteger. Só tu, Senhor, é a proteção dele. Pai, dá força o que está fraco, anima, Senhor querido, o que está desanimado e segura na mão de todos nós que estamos de pé. Pai querido, abençoa a cada médico, a cada enfermeiro, a cada policial, a cada bombeiro, Senhor, todas as nossas autoridades. Senhor, meu Pai querido, socorre a nossa nação. Pai querido, acreditamos em Ti e te pedimos, nos ajuda no nome de Jesus Cristo. Então lembre-se, o ser humano procura homens perfeitos, herói, super-herói, líder que seja o melhor de todos. Não existe isso aí. Procure, primeiramente, o líder dos líderes, que é Jeová. E com certeza ele vai usar a quem ele quiser. Que Deus vos abençoe. Estão pedindo para mim cantar um hino. Eu tenho a voz um pouquinho fora do tom, mas eu vou estar louvando ao Senhor. Um dia eu encontrei um menino que ele usava a gravata no pescoço e uma camiseta, fazendo de conta que tinha um terno. E um jaleco no seu corpo, que eu não sabia se era de posto ou de hospital, não sabia. E eu fui repreender ele, dizendo, meu filho, para usar gravata tem que ser com camisa de gola, tem que ter um paletó. E ele disse, pastor, quando a gente tem, a gente usa. Mas quando não tem, eu sou louco para usar gravata, eu uso assim, meu pastor, porque eu não tenho condições. E eu conversando com ele, ele todo alegre, muito educado, e ele me convidou para ir na casa dele. E eu fui na casa dele, uma distância muito grande, por dentro das canas e tudo. E ele, quando chegou lá, ele me apresentou um hino que ele fez. Esse hino diz, tem um ombro amigo para chorar, tenho mil motivos para sorrir, um anjo de luz vive a me guiar. Essa luz é Jesus e não há quem possa apagar. Eu andava pelo mundo iludido, vivi na treva perdido, trabalhei para o tentador. Mas o anjo forte do Senhor, com seus braços me livrou. Sou feliz, viva a cantar. Tantas vezes eu dei de cara com a morte, mas aquele homem forte me via lá do céu, via e me dava um livramento, até que chegou o momento em que eu aceitei Jesus, um ombro amigo, nele vivo a glorificar, agradecendo o que fez comigo, para sempre vou lhe exaltar. Tenho um ombro amigo pra chorar, tenho mil motivos pra sorrir, um anjo de luz vive a me guiar. Essa luz é Jesus e não há quem possa apagar. Então lembre-se, como esse jovem disse para mim, não importa se eu tenho um terno ou se não tenho, não tem quem possa apagar a alegria que eu tenho em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus te abençoe e te proteja. Muito obrigado por você ficar até aqui. Quero deixar mais um versículo que sempre deixo no final. Dessa vez, a bênção apostólica que a gente dá na igreja. Na NVI, 2 Coríntios 13, 14. Nas outras Bíblias normal, 2 Coríntios 13, 13. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E eu digo junto com vocês, amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Se puder, mais uma vez eu te peço, passe esse vídeo a alguém, compartilhe, para que chegue a muitas pessoas que não têm Cristo Jesus. Talvez você tenha um amigo que não seja evangélico e segue você
Tudo que você posta, ele curte. E isso pode falar ao vosso coração. Deus abençoe a vocês. Fica com Deus. A paz do Senhor. Até amanhã. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém?